Olá pessoal, neste vídeo então estaremos falando sobre as operações com números racionais relativos, certo? E na verdade este é um vídeo 1, no qual nós vamos abordar 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. E num vídeo 2 nós abordaremos a potenciação e a radiciação. Vamos lá então, vamos ver algumas coisas, né? Antes de nós iniciarmos as operações propriamente ditas. Então, números racionais é aquele conjunto que nós simbolizamos pela letra Q, certo? Sendo que é racional qualquer número que nós conseguimos escrever na forma de fração, onde os termos dessa fração são dois números inteiros. Então, o numerador da fração é um número inteiro, o denominador também é um número inteiro, só que o denominador é o b, né? Ele tem que ser diferente do zero. Então, qualquer número que eu consiga escrever na forma de fração, usando termos inteiros para escrever esta fração, é um número racional. Tá? Racional relativo, ou relativos, né? Porque nós vamos trabalhar com números positivos e números negativos. Tá? E além disso, as operações que nós vamos abordar neste vídeo, conforme eu falei, serão adição e subtração, multiplicação e, por fim, a divisão. E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, que na verdade nós, quando falamos de números racionais relativos, nós estamos falando, em outras palavras, de frações que podem ser positivas ou negativas. Então, a gente precisa ter em mente a seguinte ideia: nós vamos utilizar ao mesmo tempo as regras que valem para as frações e também as regras de sinais para as operações. Então, usaremos simultaneamente estas duas regras. Já voltamos falando então, né, da primeira situação, que é a adição e subtração. Então, pessoal, vamos começar falando sobre as regras da adição e da subtração. Tá? Então, o nosso primeiro procedimento, né, vai ser com estes 3 exemplos, que são 3 exemplos de adição. Então, a gente começa sempre eliminando os parênteses. Então, nós teremos menos 2/3 e menos 1/3. Tá? Lembrando que quando nós estamos operando com a adição, né, de números positivos e negativos, ao eliminarmos os parênteses, nós utilizamos para a operação o próprio número que já aparece. Então percebam que nós tínhamos menos 1/3 e nós vamos continuar utilizando menos 1/3. Aqui nós já temos os denominadores iguais. Então, isso vai nos propiciar apenas a repetição dos denominadores, né, que vai ser 3. E além disso, olhando para os sinais, a gente tem um número negativo e outro número negativo. Então, como são sinais iguais, a gente vai juntar tudo. Então, isso vai ficar menos, o denominador permanece 3, e a gente vai fazer então, né, menos 2 e o menos 1 vai dar 3. Tá? Percebam que nós chegamos em menos 3/3. Como uma fração é uma divisão, a gente pode dividir menos 3 por 3 e isso vai resultar em menos 1.
Lembrando que quando operamos com fração, ao chegarmos no resultado final, sempre que possível, nós temos que fazer a simplificação da fração. Vamos ao próximo exemplo. Eliminando os parênteses, mais 3/4. Como é a adição, né, aquele número que está após o sinal, nós vamos eliminar os parênteses preservando o mesmo número, né? Então, menos 1/2. Tá? E chegamos aqui numa situação onde nós temos denominadores diferentes. Isso implica, então, que nós façamos o MMC. MMC entre 4 e 2 vai ser 2. Tá? Então, esta primeira fração aqui era 3/4. Né? E a segunda fração, que era menos 1/2, vai ser substituída por uma fração que é equivalente, porém com denominador 4. Vamos chegar agora nos novos numeradores, né? Então, 4 dividido por 4 dá 1, vezes 3, 3. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1, 2. Agora nós temos, então, denominadores que já são iguais, certo? Então, a gente tem mais 3/4 e menos 2/4, né? Nós temos dois números decimais diferentes. Então, nós vamos diminuir e vamos preservar o sinal do que é maior. O maior aqui, no caso, é o mais 3/4, então o resultado vai ser positivo. O denominador permanece sendo 4. E nós vamos ter, então, 3 menos 2, 1. Certo? E está finalizado o nosso cálculo. Próximo exemplo, nós temos mais 4/5. E eliminando estes parênteses aqui, como é uma adição, nós tiramos de dentro do parênteses o próprio número. Então, mais 1/2. Chegamos em duas frações de denominadores diferentes. Então, a gente calcula o MMC, tá? E entre 5 e 2 vai ser 10. Então, 10 e 10. Já escrevi os denominadores. Agora, a gente faz, então, 10 dividido por 5 dá 2. E 2 vezes 4, 8. 10 dividido por 2 dá 5. E 5 vezes 1, 5. Percebam que agora nós temos duas frações, né, ambas positivas. Então, a gente só junta tudo, né, porque os sinais são iguais, a gente junta tudo e mantém o final. Então, 8 mais 5, 13. E no denominador vai permanecer o 10. Então, percebam, quando os denominadores são iguais, a gente simplesmente opera com os numeradores. E ao operar com os numeradores, a gente tem que ver se os sinais são iguais ou diferentes. Sendo sinais iguais, a gente junta tudo e mantém o sinal. Sendo sinais diferentes, a gente diminui, prevalecendo no resultado aquele sinal do número que tem maior módulo. Vejamos agora a subtração. Tá? Primeiramente, eliminando os parênteses. Então, mais 1/6. Eliminamos os parênteses. Aqui nós temos menos 4/6. A gente sabe que quando estamos trabalhando com a subtração, na verdade, a gente pega o oposto do número que está após o sinal de menos. Então, ao invés de trabalharmos com menos 4/6, nós vamos pegar o seu oposto, né, que é mais 4/6. Feito isso, nós chegamos em duas frações onde os denominadores já são iguais. Então, a gente vai só repeti-lo no resultado. Os sinais também já são iguais, então nós vamos juntar os dois números e vamos manter o sinal.
E o resultado, então, é mais 5/6. E acabou, né? Próximo. Nós temos mais 1/2, então eliminamos os parênteses, menos mais 1/4. Novamente, é uma subtração, então o número que está após o sinal da subtração será substituído pelo seu oposto. Então, ao invés de trabalharmos com mais 1/4, nós trabalharemos com menos 1/4. Certo? Então, chegamos agora em dois números com denominadores diferentes, o que vai nos obrigar a fazer o MMC. Tá? Entre 2 e 4 vai ser 4. Então, já vou repetir aqui, já vou colocar, né? Tá? Agora eu vou estabelecer os novos numeradores. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1 dá 2. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1 dá 1 novamente. Bom, agora os numeradores já são iguais. Então a gente já sabe, né, os denominadores já são iguais. Então a gente já sabe que o resultado vai ter denominador 4. E aqui nós temos sinais diferentes. Nós temos nos numeradores mais 2 e menos 1, onde nós, né, diminuiremos e deixaremos no resultado o sinal do número de maior módulo. Então vai ficar positivo, né? Entre o mais 2 e o menos 1, o maior é o mais 2. Então, vai ficar mais. O denominador já é 4. E aí, mais 2 menos 1 dá mais 1. E encerrou. E a próxima aqui, finalizando, a primeira coisa que nós fazemos é eliminar os parênteses. Então, menos 4/5. Aqui nós temos menos 1/2, mas como este número está antecedido, né, do sinal de subtração, nós vamos trocá-lo pelo seu oposto. Então, vai ser mais 1/2. Então, chegamos agora em duas frações com denominadores diferentes, o que nos obriga a fazer o MMC. Entre 5 e 2 vai ser 10. Então, já vamos fazer a substituição, né? Já vou escrever aqui. Tá? Então, 10 dividido por 5 dá 2, vezes 4, 8. E 10 dividido por 2 dá 5, vezes 1 dá 5 novamente. Então, agora, nós já temos denominadores iguais, então a gente vai olhar somente para os numeradores. Sendo que, se olharmos para os numeradores, nós veremos menos 8 e mais 5. São números decimais diferentes, então nós vamos diminuir e deixar no resultado o sinal do número que é maior em módulo, né? Então, menos 8 mais 5 vai dar menos 3. E chegamos, então, no resultado final, menos 3/10. Então, lembrando, quando a gente trabalhou com adição e subtração, a gente levou em consideração as regras das operações com frações e as regras de sinais. E, além disso, uma observação muito importante, quando a gente trabalha com a adição, nós, né, utilizamos o próprio número que já aparece depois do sinal de adição. Agora, quando nós trabalhamos com subtração, o número que vem depois do sinal de subtração é trocado pelo seu oposto. Já voltamos falando da multiplicação. Pessoal, estamos de volta então agora para falar da multiplicação. E é uma das regras mais fáceis, tanto do ponto de vista das frações, quanto do ponto de vista das regras de sinais. Para as regras de sinais, no caso da multiplicação, nós teremos a seguinte situação.
Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Tá? Então, a gente pode começar sempre olhando o final do resultado. Posterior a isso, a gente trabalha com as regras para a multiplicação das frações, né? Então, nós multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. Vamos lá, então. Nós temos aqui ó, mais um sétimo multiplicando mais 2/5, né? Sinais iguais, resultado positivo. E agora nós faremos 1 vezes 2 e 7 vezes 5. Então, nós vamos ter 1 vezes 2, 2, 7 vezes 5, 35. E acabou. Só isso, é bem simples, né? Aqui nós temos menos 4/3 multiplicado por menos 2/7. Tá? Sinais iguais, então o resultado vai ser positivo. E o próximo passo agora é multiplicar 4 por 2 e 3 por 7. Então nós vamos ter 4 vezes 2, 8, 3 vezes 7, 21. E acabou. Agora, mais 1/4 vezes menos 3/5. Sinais diferentes, resultado negativo. Na sequência, nós fazemos 1 vezes 3 e 4 vezes 5. Tá? Então, nós vamos ter 1 vezes 3, 3, 4 vezes 5, 20. E acabou. Tá? Aqui, lembrando, né, que qualquer número inteiro pode ser escrito na forma de fração com denominador 1. Então, para este caso aqui, nós temos que o denominador é 1. Tá? Olhando, então, nós vamos ter sinais diferentes, o resultado é negativo. E agora a gente faz 4 vezes 1 e 1 vezes 5. Então, nós vamos ter 4 vezes 1, 4, 1 vezes 5, 5. E acabou. Tá? Só lembrando que em nenhum dos casos foi possível fazermos a simplificação do resultado. Então, a gente encerra assim mesmo. Tá? E é aquilo, né? Levamos em consideração as regras da multiplicação de frações e as regras da multiplicação de números relativos, né? Ou seja, números positivos e números negativos. Próximo passo é a regra da divisão. Já voltamos. Então, voltamos agora com a parte final do nosso vídeo, falando então da divisão. Tá? E como a gente já disse antes, estamos levando em consideração duas regras. As regras que valem para frações e as regras de sinais, certo? Então, divisão, né? A regra para divisão de frações é multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda, certo? E além disso, claro, em relação aos sinais, nós vamos ter, né, sinais diferentes, resultado negativo, sinais iguais, resultado positivo. Então vamos lá. Menos 7 nonos, tá? Multiplicado pelo inverso da segunda, ou seja, a segunda é 5 meios, nós vamos ter então 2/5, né? Agora a gente vai olhar para o sinal do resultado, né? São sinais diferentes, resultado negativo, e nós vamos multiplicar 7 por 2 e 9 por 5. Tá? Então nós vamos ter 7 vezes 2, 14, e 9 vezes 5, 45. Então chegamos, né, no resultado final. Aqui nós vamos ter menos 1/4 multiplicado, né, por menos 7/3, que é o inverso de menos 3/7. Então, invertemos a segunda fração
Feito isso, agora vamos olhar para o sinal do resultado, né? São sinais diferentes, o resultado fica positivo. Então, nós vamos ter 1 vezes 7 e 4 vezes 3. Então, finalizando, 1 vezes 7, 7, e 4 vezes 3, 12. Na sequência, tá? Quero chamar a atenção aqui, que no caso desta fração, o denominador é 1. Então, nós vamos ter o seguinte, mais 3 quintos, multiplicado por menos 1 meio, que é o inverso de menos 2. Feito isso, observamos que são sinais diferentes, portanto, resultado negativo. A gente faz então agora 3 vezes 1 e 5 vezes 2. Repetimos o sinal do resultado, né, que é negativo, e vamos fazer a multiplicação. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 2, 10. 10. Tá? Então, chegamos ali em menos 3 décimos. E este caso aqui, né, vamos ter menos 2 quintos. A segunda fração é mais 1 terço, então, invertendo, nós vamos ter mais 3. Vou escrever esse 1 aqui só para a gente ficar enxergando, né, mas como ele é o denominador, não precisaria aparecer. Olhando agora qual vai ser o sinal do resultado, né? Vai ser negativo, pois temos sinais diferentes. E a gente faz agora 2 vezes 3 e 5 vezes 1. Finalizando, nós vamos ter 2 vezes 3, 6, e 5 vezes 1, 5. Então, só reforçando, né, que quando nós trabalhamos com operações com números racionais relativos, nós levamos em consideração tanto as regras que valem para frações, quanto as regras decimais. É isso aí. E num próximo vídeo, né, na parte 2 das regras, nós falaremos sobre potenciação e radiciação. Até a próxima.